Olá, gente querida! Estamos aqui outra vez e hoje para falar de um dos temas que tem movido os dias atuais, que é a tal da história da felicidade. E às vezes a sinuca de bico que a gente entra quando a gente começa a entrar em contato com esse tema, porque o que é, né, ser feliz? Que expectativa é essa que a gente começa a construir e esse tal desse sentimento que a gente começa a buscar e que a gente começa a achar sempre que os outros estão conseguindo e às vezes você não. Então, tá difícil? Tá difícil ser feliz? Nos dias atuais, gente, nunca a felicidade foi tão buscada como ela tem sido buscada nos dias atuais. Se você tiver mais ou menos a minha idade, a minha faixa etária, e você bater um papo com seus pais ou com pessoas um pouco mais velhas com você, peça para eles se conectarem de quando eles eram crianças, se havia essa preocupação tão grande com ser feliz. Não havia. A preocupação naquela época era por segurança, era por estabilidade. E hoje parece que a gente conseguiu minimamente essas questões que são necessidades básicas, a segurança, a estabilidade, o pertencimento. E aí a gente começa então a construir outras demandas muito mais subjetivas e que vão dando para a gente uma sensação complexa. Essa coisa da busca da felicidade está virando best-seller. Tem um monte de gente estudando isso. E você chega, por exemplo, em Harvard, são as disciplinas que estão bombando nos cursos de psicologia, que tem lista de espera, as pessoas querendo saber o que é essa tal dessa felicidade e como eu posso buscar essa felicidade e como eu posso ter mais recursos para buscar essa felicidade. O que acontece, na verdade, é que a busca pela felicidade, na verdade, está gerando o seu antagonismo. Quanto mais a gente busca a felicidade, o que mais está acontecendo é que a gente vê as pessoas ficando infelizes. Porque isso se torna um objetivo que está sempre distante da gente, sempre algo a alcançar, e isso acaba gerando angústia, ansiedade, às vezes depressão. Então eu quero desmistificar um pouquinho agora com vocês o que é essa tal dessa felicidade e do que a gente está falando quando a gente está falando dela e como a gente pode se relacionar com ela de uma maneira mais real, mais possível e mais verdadeira para nós. Primeiro, gente, que a felicidade não é um estado de euforia e de alegria plena, onde você está o tempo todo quicando e entusiasta da vida o tempo inteiro. Isso não é felicidade. Isso é euforia, isso é mania, isso é várias outras coisas, mas não é felicidade. A felicidade, na verdade, ela tem a ver com o estado de contentamento, com um estado de tranquilidade com o que você tem agora na sua vida. Ela tem a ver com uma conexão profunda com o presente, com o que há. E para que eu possa dar conta de viver essa experiência, eu preciso fazer uma coisa que está sendo bem difícil para nós nos dias atuais, que é a nossa capacidade de estarmos presentes no aqui e agora. Porque, em geral, o que tem acontecido conosco? Nós estamos aqui agora, no presente, mas nós estamos assim, aqui, pensando, às vezes conectados com uma experiência do passado, com uma dor que a gente sentiu, ou com uma coisa que não foi legal e ela fica aqui remoendo na nossa cabeça. Ou então eu estou no futuro, pensando no que eu vou fazer logo em seguida, nos compromissos que eu tenho, no que eu preciso fazer. Tá? Então, ou eu estou lá, ou eu estou aqui com a minha cabeça remoendo uma experiência de lá. Então a pergunta que eu quero te fazer agora é: aonde você está quando você está aqui agora, quando você está agora comigo aqui, vendo nesse nosso programa? Aonde você realmente está? Aonde está a sua cabeça? Aonde está a sua emoção? Aonde está seu corpo? Aonde você está? Porque a felicidade, ela é um estado que nos conecta com o presente, com o aqui e agora. E você quer ver um grande distrator da nossa capacidade de sermos felizes no aqui e agora? Justamente os nossos telefones, que agora nem está aqui comigo, ainda bem.
os nossos telefones. Porque é impressionante como eles nos conectam com uma sensação de urgência e que nos tiram. Você está no aqui agora, às vezes na sua relação com seus filhos, mas você não está experimentando aquela relação, você não está vivendo aquilo que tem para acontecer ali, porque você está aqui no WhatsApp, vendo o que alguém postou na rede social, e isso te tira, e quando você vai vendo uma coisa, vai puxando a outra, e às vezes você pegou o seu telefone para responder uma questão, quando você vê se multiplicou, você está lá em outro espaço, e as coisas estão acontecendo aqui entre você, com outras pessoas, e você não está tendo olhos para ver. Isso nos desconecta e aí nos impossibilita viver a experiência da felicidade, porque a experiência da felicidade, ela tem a ver com um profundo estado de conexão humana. Para eu estar nesse espaço de contentamento, eu preciso estar nesse espaço de presença. E aí, gente, o que a gente começa a ver? Para que esse presente tenha sentido, muitas das vezes, na verdade, vou dar um passinho atrás com vocês aqui. Qual que muitas vezes tem sido a nossa dificuldade de estarmos ancorados no presente? É porque parece que o presente se esvazia de significado. Porque a gente está o tempo todo misturado nessas expectativas. Então, na hora que que a gente consegue se distanciar dessas expectativas, tanto do futuro quanto do passado, parece que o que há agora não é suficiente. E aí a gente começa a viver uma experiência, sabe do quê? Muitas vezes de escapismos, que são fugas da realidade. Então, a gente vai para a fantasia, a gente vai para outras coisas, ou de entorpecimento. Você vai beber. No tempo que você tem para descansar, você vai sair com seus amigos e encher a cara. Não, eu estou descansando. Não, na verdade você não está descansando. O que você está fazendo é, você quer parar de pensar. Você quer parar muitas vezes de pensar na sua relação real com a vida. Porque quando você olha para a vida, qual é o significado que você atribui a ela? O que é que você está vivendo que faz sentido para você? Então, o que a gente começou a observar, o que as pesquisas estão mostrando hoje, quando a gente está falando desse aspecto, é que talvez muito mais importante do que buscar a felicidade, é nós começarmos a buscar o que é que faz sentido para você. O que é que traz significado para a sua vida. Porque a busca do sentido é muito mais profundo e muito mais duradouro. E ela nasce numa sensação profunda de pertencer e servir a algo maior. A algo que vai além de você mesmo. E de desenvolver uma sensação do que há de melhor em você. Quando eu me conecto com o sentido da vida, eu estou conectada com essas duas coisas. Uma, com uma sensação de que eu pertenço, de que a minha existência, ela vai além de mim mesma e de que eu estou servindo a algo que é maior do que eu. E se tem esse lugar, também tem um lugar profundo de eu estar comprometida em dar sempre o melhor de mim, e pensar em como eu posso me melhorar. Então tem a ver com a gente se relacionar com a vida a partir de uma perspectiva de aprendizagem, da gente estar aprendiz na vida e da gente estar pensando como eu posso me melhorar, o que eu posso fazer de diferente da próxima vez, comprometido com algo que vai além de mim mesmo. Então a gente sai de um paradigma hedonista, só vinculado ao prazer e a como que eu posso ter mais experiências de prazer para contar para as pessoas, que é o entorpecimento do qual eu falava para vocês, e que na verdade é uma experiência completamente egoísta, porque ela é um fim em si mesmo, para começarmos a construir uma experiência que gera significado, e é um significado que vai além de mim mesmo. E quando a gente começa a falar dessas coisas, eu pensando sobre isso, e estudando e vendo as pessoas com quem eu trabalho, eu fiquei pensando em alguns pilares que a gente pode pensar. E são 4 os pilares que dão pra gente essa sensação de sentido na vida. O primeiro pilar é o pilar do pertencimento,
que tem a ver justamente com essa sensação de que você pertence a um grupo de pessoas, de que você pertence a uma causa, que tem algo que você faz que faz sentido e que não é só para você, tem um grupo de pessoas que pensam mesmo. Por exemplo, quando a gente se encontra com a maternidade, a gente começa a ter essa sensação de pertencimento. Você parece que você adentra um portal que você não via antes, aquela coisa dos universos paralelos, eu fico brincando com algumas mães, né? Você adentra um portal que já existia, mas que você não via até a hora que você se torna mãe. E aí você começa a conviver com um grupo de mães, você começa a escutar sobre isso, você começa a ouvir as experiências de uma pessoa e de outra, e isso vai trazendo uma sensação de pertencimento, de que nós somos um coletivo, de que nós somos time. E isso para nós, gente, é tão importante. Porque nós somos seres gregários, nós somos seres dialógicos, a gente se constitui a partir da presença das outras pessoas. Então, o senso de dá muito para nós a sensação de sentido. E eu fiz aqui, nós também já conversamos aqui no Vencer Mulher, sobre a questão da solidão e da solitude, e que tem tudo a ver com isso. Por isso a solidão dói tanto, porque a gente não tem essa sensação importante do pertencimento, que é um dos pilares marcantes quando nós estamos falando de sentido de vida. O segundo pilar, muito importante, é a questão do propósito. Então eu te faço essa pergunta: qual é o propósito da tua vida? Se nós passamos a vida sem nos fazer essa pergunta, ou se a gente passa a vida sem dar uma resposta a essa pergunta, ou sem seguir nos questionando sobre isso, a sensação que a gente tem é de vazio existencial. E quando a gente está no espaço do vazio, é impossível ser feliz mesmo, porque o que há na minha vida que eu sinto que eu posso agradecer? Então o propósito nos convoca a essa sensação de que a gente tem algo a fazer, tem um compromisso a honrar. E isso dá para nós uma sensação de que a gente precisa existir. E só isso traz um bálsamo para a alma. Então, pertencimento, propósito. O terceiro aspecto fundamental é a sensação de transcendência. E o que é a transcendência? Nesse aspecto, muitas vezes a própria religião, a igreja, se tornam super importantes para nós. Por causa disso, porque elas cumprem essa função da transcendência, essa sensação de que nós estamos conectados a algo maior, de que tem um Deus que fala conosco e de que esse falar nos significa na vida e que a partir dele eu posso fazer coisas para as outras pessoas, de que eu posso ser canal de transformação na vida de outro alguém. Essa sensação de transcendência dá para nós uma sensação de importância pessoal que nos ajuda, mas que, de novo, vai além de nós mesmos. Então a gente tira uma necessidade egóica, do ego mesmo, de se fazer valer, por uma sensação muito mais profunda, que tem a ver com aquilo que verdadeiramente importa para a nossa alma. O que é que verdadeiramente importa para a sua alma? E a gente se inclui nessa possibilidade da transcendência. E a quarta sensação, que é um pilar super importante, a meu ver, talvez o mais importante, porque é a partir dele, nós estamos com uma criança chorando aqui perto de nós. Tão importante olhar para isso, né, gente? Porque nos conecta com o que está vivo e com a maternidade e como isso é significativo. E quero trazer para vocês então esse pilar que é o quarto e que talvez, a meu ver, um dos mais importantes, porque ele nos envolve na nossa subjetividade. E é o pilar que eu chamo de contação de histórias. E esse pilar é como você tem contado as histórias da sua vida. Como você tem contado as histórias da sua vida? Nós vivemos em mundos interpretativos. O que acontece diante de nós sempre tem vários jeitos de observar. Vocês já devem ter vivido essa experiência, de que às vezes diante da mesma coisa, do mesmo fenômeno que aconteceu, você conta a história de um jeito, a pessoa que está do seu lado conta de outro completamente diferente, e um terceiro conta de outra forma, trazendo outros aspectos que você falou, gente, mas não foi nada assim que eu percebi, não foi desse jeito que eu vivenciei a história.
Quem é que está certo e quem é que está errado? Na verdade, ninguém, porque a gente conta a história. Ninguém e ao mesmo tempo todo mundo, né? Porque nós contamos as histórias da nossa vida a partir daquilo que é significativo para nós. Então, gente, eu tenho convivido muito com mães e eu tenho feito um curso sobre mães equilibristas, que eu quero até convidar vocês a participarem, onde a gente está trabalhando muito essas questões, de como é que você tem contado a história da maternidade, como é que você tem contado a história da sua vida, como essa experiência tem ganhado significado em você. Mas eu posso trazer essa experiência para a maternidade, posso trazer essa experiência para qualquer domínio da vida, porque a ideia, por exemplo, que eu trabalho com as mães é um pouco assim. Muitas vezes elas vêm cheias de culpa, trazendo uma fala do tipo, ai, mas que pena, eu tenho que deixar meus filhos para ir trabalhar. E eu queria tanto, e por trás dessa narrativa é como se tivesse uma história assim, eu sou uma mãe menor, ou eu não sou uma mãe tão boa, porque eu estou tendo que trabalhar e estou tendo que deixar meus filhos ao cuidado de outra pessoa. Peraí, o fenômeno é, eu estou indo trabalhar e eu estou deixando os meus filhos com outra pessoa. Agora, como que eu posso contar uma nova história acerca disso? E uma história que traga significado e sentido para a minha vida. Então, sobre o mesmo fenômeno, uma outra história que eu poderia contar é assim, que bom que eu tenho saúde e força para ir trabalhar e isso pode me garantir deixar meu filho com alguém em quem eu confio e o meu filho vai poder aprender que a maternidade e a segurança e a sensação de bem-estar na vida não se dá apenas na minha presença. E ele pode começar a desenvolver autonomia, porque eu estou garantindo para ele, mesmo que não o tempo todo com ele, eu estou garantindo para ele uma experiência bem maior, que é a experiência de poder trabalhar e dar para ele significado e trazer para ele coisas que ele também precisa. É um outro jeito de contar a história, percebe? E a gente pode fazer isso em vários momentos da nossa vida. Então, gente, se você está querendo desenvolver a felicidade, 2 dicas para você. 1, comece a se ver nesse campo maior, do que tem sentido na sua vida de fato. Pensando nesses 4 pilares. Como que você pode pertencer, como você pode olhar para os propósitos de uma maneira mais substantiva para você, como você pode se ver como parte de algo maior que transcende a você mesmo. E como você pode olhar para essas histórias da sua vida que tem te feito se sentir mal acerca de si mesmo e pensar outras formas de contar essa história. E dentro desse quesito, uma outra dica que eu te dou é: comece a se autorizar a celebrar as suas pequenas conquistas no seu dia a dia. Porque ao fazer isso, você vai começar a encontrar um espaço de agradecer, que é um espaço de gratidão. E a felicidade que a gente tem escutado tanto, ela se dá. Ela não é um lugar no qual a gente chega nesse sentido. Ela é uma forma, é um estado, é uma maneira de você se comportar diante da vida. E esse estado e essa maneira de se comportar, ela tem a ver com isso, com contentamento. E para você encontrar esse contentamento, você precisa ser capaz de celebrar e de agradecer os pequenos momentos da sua vida. E ao fazer isso, você vai contando uma história ampla que vai ganhando significado. Você vai pegando pequenas coisas e vai dando volume para ela e engrandecendo ela. Então fica essa dica para vocês. Um grande beijo. Gostou? Então vai lá agorinha, nos meus canais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Tirza Reis Oficial, e deixa seu comentário, fala sua opinião e me conta o que mais você quer ouvir aqui, para que esse programa seja nosso, seja seu. Espero você!